Fala galera, graça e paz. Então, hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês, abrir o meu coração e peço que vocês me ajudem nessa nova empreitada, nessa nova forma de conduzir, algumas coisas. E nada melhor do que compartilhar com vocês sobre o meu sonho, como eu já havia comentado com algumas pessoas. Eu tenho um grande sonho de montar um canal. No início pode parecer e realmente é difícil, porém não é impossível. Lucas 1,37 diz que aos homens parece impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então, a se tratar disso, o nosso Deus, o Deus verdadeiro que nós servimos, a sua especialidade é as causas impossíveis. Começando do zero, principalmente começando do zero mesmo. Estou aqui para abrir o meu coração para vocês, sem sombra de falsidade. Eu vou me despir de todo orgulho, de toda vaidade. Estou aqui como uma pessoa simples e humilde que sou. E conto com a sua ajuda para divulgar esse trabalho. Peço perdão às vezes pelo cenário. Tem uma frase que diz que as grandes ideias surgiram dentro de uma garagem. Como eu não posso gravar numa garagem, vou gravar aqui na cozinha da minha casa, da nossa casa, né? E daqui, acredito que nós vamos trazer muitas mensagens para alcançar as pessoas. Hoje, a tecnologia, esse advento da tecnologia, é muito importante porque nós conseguimos nos comunicar praticamente na velocidade da luz. Nós estamos aqui no Brasil com uma pessoa que está no Japão, e isso é fenomenal. E nada melhor do que falar da palavra de Deus. Hoje em dia nós vemos a sensualidade bater a porta nas publicações das redes sociais. Nós vemos as pessoas acessando inúmeras vezes sites pornográficos. Por que não usar esse advento da tecnologia para anunciar a palavra? Ou seja, isso é uma forma, é uma técnica que algumas pessoas têm e que dá muito certo. Hoje, nessa data, como eu falei para vocês, está se iniciando o canal. Não vou falar meu porque ele é todo de todos nós. Você que vai fazer parte, você que já faz parte desse projeto, que Deus te abençoe e te guarde. Eu peço que vocês orem por mim, entregue minha vida diante do Senhor, porque eu não quero sucesso, hipótese alguma. Eu quero levar a palavra de Deus, eu quero que as pessoas conheçam a palavra de Deus verdadeiramente, porque hoje o que nós vemos nas redes sociais, nas plataformas, são algumas pessoas que distorcem a verdade bíblica, distorcem alguns princípios bíblicos, a sua vã interpretação. Ou seja, a palavra de Deus ela é magnífica, passa céus e terras, mas as palavras de Deus não hão de passar. Perceba que durante mais de 2000 anos de história da igreja, o evangelho continua o mesmo, o evangelho continua intacto da mesma forma. Mas por que isso? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, partindo desse princípio, nós conseguimos chegar no denominador comum da seguinte forma: nós somos os responsáveis por anunciar a obra de Deus, o Santo Evangelho. Deus, o eterno, o ilustre, o soberano Deus, o Rei da Glória, não precisa de advogado. Isso é fato. Porém, contudo, a sua igreja precisa de pessoas que defendam a sua fé, não defendam na forma de ofender as pessoas, muito pelo contrário, mas defender a fé, mostrar o verdadeiro e santo Evangelho. O Evangelho ele é simples, fácil, porém nós que complicamos. Certo? Já dizia o sábio poeta que diz: viver é fácil, o difícil é conviver. Então, nesse dia, eu quero compartilhar com você uma frase que me chamou muita atenção, como eu havia falado anteriormente, sobre sonho. E eu tenho esse sonho e eu vou falar para você uma frase que me chamou a atenção e eu peço que o Senhor te abençoe. O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e correr o risco de viver os seus sonhos. Essa frase é de um autor secular chamado Paulo Coelho, ele é brasileiro. Escreve muito bem, algumas coisas eu concordo, outras não, porém essa é a vida. Mas essa frase
é maravilhosa porque ela te dá a capacidade de você ter a coragem de sonhar. Como eu falei para vocês, hoje se inicia essa trajetória da minha vida. Ainda não tem um nome, tá? Natal, meu nome é André Lancastro, ainda vou trabalhar nessa ideia, porém, eu vou começar a gravar esse vídeo pra te motivar. Se às vezes o seu sonho é criar uma coisa, crie. Trace meta, ore ao Senhor, busque a revelação de Deus. Se o seu sonho é passar num concurso público, estude para isso. Abandone um pouco o seu lazer, abandone um pouco aquilo que está tirando seu tempo e se dedique a essa causa. Se o teu sonho é se tornar um pastor, um ministro da palavra de Deus, estude a palavra de Deus, medite a palavra de Deus. Hoje nós temos inúmeros cursos teológicos de pessoas que eu indico para você estudar e conhecer a palavra de Deus. Hoje nós temos, esse advento da internet nos ajuda a compreender as coisas de Deus mais de uma forma clara. Por exemplo, Martinho Lutero não teve esse advento que nós temos hoje, essa velocidade que nós temos hoje, essa capacidade que temos hoje de falar uma coisa aqui agora e daqui a pouco já ter centenas de pessoas já visualizaram. Ou seja, nós estamos vivendo numa época privilegiada. E essa época é a época de plantar os nossos sonhos. Plantar os nossos sonhos da maneira de que os nossos sonhos sejam os sonhos de Deus. Porque às vezes nós idealizamos algo, mas não é aquilo que o Senhor planejou para nós. Tem um grande pastor que ele fala uma frase que para mim é excepcional. A igreja, ela não vive de programações, ela vive de propósitos. E eu pego essa frase e aplico na minha vida de que qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Qual o propósito que o Senhor idealizou para mim? Ou seja, nós queremos fazer isso, fazer aquilo, mas muitas das vezes nos esquecemos de nos consultar com Deus. Às vezes nós postamos algo aqui na rede social para que as pessoas opinem, mas muitas das vezes não colocamos não perguntamos a opinião de Deus. Ou seja, tudo que fazemos, precisamos pedir a direção do Senhor. Como nós estamos falando de sonhos, José teve sonhos, rei Davi teve sonhos, Salomão, todos os profetas da Bíblia tiveram sonhos. E os sonhos dele foi idealizado por Deus. E diante disso, eu imagino de que Deus tem os melhores sonhos e propósitos para as nossas vidas. Por mais que às vezes nós não entendamos o propósito, porém é necessário passar por algumas dificuldades. Hoje o nosso grande problema é que nós queremos chegar até a Terra Prometida sem antes sair do Egito. É necessário que saiamos do Egito, que representa mundo, e irmos até a Terra Prometida para nos encontrarmos com Deus. André, mas onde é essa Terra Prometida hoje? Nosso coração. Às vezes a nossa luta não é as coisas exteriores, mas sim coisas interiores. Perceba a história do rei Davi. Ele mata um urso, um leão e posteriormente mata um gigante. Mas não consegue vencer um desejo por uma mulher, a saber, Batseba, a esposa de Urias, o seu melhor soldado. Veja que Davi ele não perde a batalha para o leão, para o urso e para o Golias. Ele perde a batalha para ele mesmo. Martinho Lutero fala, essa frase é excepcional, ele fala: eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas não é que ele sabia nadar. Diante disso, dentro de nós todo dia quer renascer a pessoas que nós éramos no passado. Mas, André, o que tem a ver isso com sonhos? Às vezes você sonhou algo que ainda não realizou. Talvez não é o plano de Deus para a tua vida. Porque eu te falo, meu irmão, minha irmã, quando os sonhos de Deus é para nós, eles vão se cumprir. O que eu devo fazer? Obediência. O que eu devo fazer? Trabalhar. Não expectativa, porque as expectativas podem ser frustradas, mas esperança. Porque esperança vem do verbo esperançar. E esperançar nada mais é do que fazer algo para que aquilo aconteça. Exemplo,
Se eu quero passar no concurso público, eu apenas orando não vai chegar para mim. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar mais ação. Eu tenho que orar e estudar. Eu tenho que orar, fazer minha inscrição. Eu tenho que orar, buscar isso, buscar aquilo. E aí, diante de Deus, o Senhor quer pessoas que trabalhem para que os sonhos dele, que é os melhores sonhos, se cumpram nas nossas vidas. No ano de 2022, na virada ali de 2021 para 2022, na igreja, eu fiz a seguinte oração. Eu falei, Senhor, eu não quero viver mais do mesmo. Eu quero que esse ano seja um ano de cumprimento dos teus propósitos para a minha vida, das tuas promessas para a minha vida. E o Senhor fala assim, meu filho, as minhas promessas que eu prometi, eu não sou homem de voltar atrás. Mas falta você tomar uma posição e vir até mim. Chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Ou seja, diante disso eu consegui ter a interpretação e apliquei da seguinte forma. Deus está no mesmo lugar que sempre esteve, no seu alto e sublime trono. Mas nós precisamos sair da zona de conforto. Precisamos muitas das vezes acordar cedo para buscar a presença do Senhor, buscar a direção do Senhor. Precisamos nos dedicar a horas e horas, dias e dias na meditação da palavra de Deus, porque a Bíblia não é apenas ler. É ler, entender, é ler, reler, aplicar o texto, pedir a direção, pedir a opinião de um irmão que às vezes é mais sábio que nós. Isso é comum. E aí, voltando àquele assunto de 2022, falei, Senhor, esse ano eu quero ter uma vida melhor. Não é que eu seja ingrato, muito pelo contrário. Tenho tudo que preciso no momento. Mas nós vivamos para quê? Para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. Eu falei, Senhor, eu tenho um sonho de ter um carro. Errado? Não. Vou colocar meu coração no carro? Não. Muito pelo contrário. O carro pode ser bênção para minha vida. Posso ajudar alguns irmãos. Posso dedicar o meu carro para a obra do Senhor. E o Senhor falou assim, meu filho, eu te estou dando as ferramentas. Estou te dando saúde, eu estou te dando livramento, eu estou te dando as armas necessárias. É só você tomar posse e ir. Tomar posse e ir. Veja que Deus chamou Moisés, liberta o povo. Moisés não foi lá, fez o que Deus falou para fazer. E aí eu tracei algumas metas, juntamente com minha esposa, que nós sozinhos somos apenas sozinhos, mas nós com o outro nós somos corpo ajustado. E aí nós traçamos uma meta, graças a Deus, compramos o nosso veículo. É uma promessa que se cumpriu na minha vida, porque eu já tinha pedido ao Senhor direção. Eu falei, Senhor, que o veículo que for para ser nosso, ele seja nosso. Que a porta que seja para nós, que nenhuma outra pessoa abra, mas somente Tu abra essa porta, para que nós possamos entrar e desfrutar do melhor dessa terra. Às vezes as pessoas hoje em dia, elas estão tão carentes de sonhos, que ela coloca um determinado coisa da vida como distante. Ah, não, só acontece na vida de fulano, só acontece na vida de ciclano, mas é para nós. Perceba que na história da Bíblia, muitos homens e mulheres fizeram grandes milagres. Nós também podemos fazer no nome de Jesus. Nada nós somos sem Ele. Mas com Ele, nós estamos em quantidade, nós estamos em maioria. Billy Graham, ele fala, muitas das vezes vai ser só você e Deus. E acredite, meu irmão, acredite, minha irmã, isso será suficiente. Porque pessoas não vai fazer aquilo que Deus e que você tem que fazer. Ou seja, os nossos sonhos, eles têm que ser nascidos do coração de Deus. Eu tenho grandes sonhos, estou vivendo, estou lutando para que eles se cumpram na minha vida. Mas se não for da vontade de Deus, que não se cumpra. Porque nós, como povo eleito do Senhor, nós temos que viver conforme Deus quer que vivamos. Amém, meu irmão? Peço que você compartilhe, dê sua opinião, se inscreva nesse pequeno canal que eu profetizo que vai ser um grande canal e eu vou trabalhar em alguns outros temas. Aceito
sugestões, eu tenho uma mente aberta para que nós possamos trabalhar e chegar num denominador comum. Eu estou gravando esse vídeo apenas para, digamos assim, dar o ponto de partida. Digamos assim, a largada foi dada e aí agora é só trabalhar e orar. E, meu irmão, como diz o nosso pastor, arregaçar as mangas e mão à obra. Ou seja, tem muito trabalho para nós. E eu peço que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu vou fazer uma oração para a sua vida. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abençoar, que os teus sonhos, meu Deus, que o Senhor idealizou para a vida dessa pessoa se cumpra, meu Deus. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor nos conceda fé, esperança e coragem para que nós possamos chegar à terra prometida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Essa é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.